Fez a tropa em Macau, foi cônsul-geral de Portugal em Hong Kong, líder da parte portuguesa do Grupo de Ligação Conjunto Luso-Chinês, embaixador de Portugal em Pequim, nos Estados Unidos e nas Nações Unidas. É atualmente representante de Portugal nos Açores. O embaixador Pedro Catarino é hoje o meu convidado do programa de entrevistas dos canais portugueses. Sr. Embaixador, bem-vindo uma vez mais a Macau, é um prazer revê-lo, conhecemos há mais de 30 anos. Como é que veio reencontrar Macau? Bom, deixe-me primeiro agradecer-lhe o convite para esta entrevista. Tenho muito gosto em aqui estar consigo. É uma relação antiga, que prezo muito e, portanto, é com muito prazer que aqui estou. Muito obrigado pelo convite. Já não vinha a Macau há 23 anos. A última vez que cá estive foi em 2002, foi o ano em que cessei as minhas funções como embaixador em Pequim. Esta minha visita é uma visita de natureza pessoal. Vim cá porque tenho aqui um neto que está a estudar numa universidade americana e que veio aqui e está aqui a passar umas semanas numa visita de estudo. Eu vim dar-lhe, apoiá-lo e estar com ele alguns dias. Devo dizer que estou muito impressionado com a mudança radical, com a transformação de uma pequena cidade numa grande metrópole. É impressionante, é quase inacreditável. E vejo que com satisfação. Deixa-me dizer só aos nossos ouvintes e telespectadores que o embaixador Pedro Catarino fez a tropa em Macau apenas em 1970, 1972. Já lá vão mais de 50 anos, não é? Enfim, nessa altura era uma vila pacata. Quem viesse a Macau era quase como uma visita ao passado. Quer dizer, a vida decorria num ritmo lento, quer dizer, mas tinha o seu charme. Era uma cidade simpática. Vivia-se bem, quer dizer, sem problemas. Havia uma convivência pacífica. Há uma característica dos portugueses, viverem e deixarem viver. Respeitaram o modo de vida e as maneiras e as crenças e a maneira de verem o mundo dos chineses. Assim como os chineses também respeitaram os portugueses. É interessante. E aqui verificamos também uma combinação, não um choque, uma combinação de diferentes culturas, de diferentes civilizações, de povos diferentes. É essa relação de convivência, digamos assim, que permite estes 500 anos, de relação entre Portugal e a China. Porque depois, quando vamos, e já lá iremos a alguns documentos, e quando vamos ao momento como é que os portugueses chegaram e não chegaram, foram ficando, não há documentos que o comprovem. Eu acho que o presente, os fatores mais importantes que influenciaram o presente da nossa relação com Macau e com a China foram particularmente dois. A relação histórica de Portugal com a China, que é uma relação única, sem paralelo no mundo. Fomos os primeiros a chegar por via marítima à China. Fomos os únicos que foram autorizados a terem um estabelecimento com caráter permanente em terras chinesas. E por aqui ficámos e nos quedámos durante mais de 4 séculos. É extraordinário. Pacificamente. Nunca participámos em expedições punitivas, não houve batalhas, nem nada desse género. Foi uma relação sempre cordial, normalmente cordial. É natural que sempre haja algumas tensões, sempre, não é? Mas naturalmente foi uma relação muito cordial, por um lado. Esse é um dos fatores. O outro fator foi quando chegou à altura, que foi, aliás, determinada pela China, que era a altura de Macau ser restituída à China e haver a reintegração de Macau no todo chinês. Portugal aceitou isso sem problemas. Aceitámos. Era a realidade
com que nos defrontávamos. A maioria da população era chinesa, a dependência total da China. Enfim, portanto, houve aí um entendimento perfeito, uma conjugação de esforços e que permitiu que, efetivamente, o processo de transição fosse um processo suave, harmonioso, construtivo e um grande sucesso. Portanto, aqui estamos a falar no presente, depois falaremos no futuro. Esse é o relacionamento, mas nos primeiros anos continua, digamos que não há documentos oficiais que provem hoje como é que a relação se foi consolidando. Houve uma consolidação natural, quer dizer, nunca houve embates, quer dizer, houve alguns casos, quer dizer, o período da Revolução Cultural, evidentemente, quer dizer, houve tensões, quer dizer, mas que depois foram ultrapassadas. Os portugueses têm uma propensão para o compromisso, quer dizer, para o entendimento, quer dizer, como os chineses também não gostam de confrontações, os portugueses também não gostam de confrontações. Por isso foi, digamos, uma forma não consensual, mas diplomática, quando, por exemplo, no preâmbulo da Lei Básica, apesar de algumas dúvidas da parte portuguesa, se escreveu que Macau tinha sido gradualmente ocupada pelos portugueses. Mas isso não tem grande importância. Quer dizer, aí há um sentimento, evidentemente, da parte dos chineses de haver uma presença estranha, quer dizer, no seu corpo coletivo. Chamados patos portanto, quer dizer, não tem alguma dificuldade em admitir essa presença, quer dizer, e portanto foi, enfim, dito, mas isso não tem importância, quer dizer, e acho que já está totalmente ultrapassado, quer dizer, aliás, os chineses são pessoas pragmáticas, inteligentes, têm uma visão utilitária da vida, e percebem que têm algumas vantagens, que podem retirar vantagens do facto de ter havido uma presença portuguesa durante tantos anos. Aliás, um dos fatores principais, e acho que é uma opção estratégica da parte de Macau e da China, é a preservação do património cultural, arquitetónico, da história. Quer dizer, a história tem importância, valoriza, sobretudo querendo Macau ser um centro internacional de turismo e de lazer. Voltando um pouco atrás, para depois irmos à parte em que participou ativamente, dizer também que depois da passagem pela tropa, o Sr. Embaixador foi Cônsul-Geral em Hong Kong de 79 a 82, membro do Grupo de Ligação Conjunto, líder do Grupo de Ligação Conjunto. Para quem não conhece esta terminologia, era o órgão de consulta de Portugal e da China para as questões de Macau. Entre 89 e 92, foi o segundo chefe da parte portuguesa. Esteve em Hong Kong, como já disse, 79 e 82, e depois foi embaixador em Pequim entre 97 e 2002. Como é que hoje acompanha os assuntos de Macau, hoje que vive nos Açores, ou que passa algum tempo nos Açores? Olha, recebo a imprensa de Macau, a imprensa portuguesa, que desempenha, aliás, um papel muitíssimo importante. E cumprimento aqui os órgãos de comunicação social que acompanham os assuntos e mantêm o interesse por o que se passa em Macau na população portuguesa. Creio que aí há um déficit ainda que deve ser preenchido. E julgo sabe, agora pode ver também a TDM nos Açores. Exatamente. Agora posso ver a TDM e julgo que vai ser um fator importante para quebrar um certo alinhamento, quer dizer, derivado da distância de Macau. Está muito longe, quer dizer, os portugueses estão preocupados com o seu cotidiano, quando deviam ter a consciência do que é que se está aqui a passar, e o que está aqui a passar-se é extraordinário. Voltando para aquele período que viveu de perto, diariamente, as questões de Macau, o que é que recorda quando chegou aqui em 89 para uma missão tão importante como era o Gabinete de Ligação que tinha acabado de ser criado,
o embaixador Simões Coelho exercesse, ou seja, apenas um ano. O primeiro ano da vida do grupo de ligação foi um período em que praticamente não se discutiram assuntos substanciais. Discutiu-se a agenda, a organização do trabalho, quer dizer, mas não propriamente a substância das questões que deviam ser resolvidas. E havia muitas. Aliás, devo dizer que o quadro concebido por Deng Xiaoping para as negociações e para a transferência de poderes é um quadro genial, com a fórmula de um país, dois sistemas e com um período de transição de 12 anos para preparar uma transferência suave, ordenada, de maneira a permitir a continuidade das instituições e a permitir que se mantivesse a estabilidade e se promovesse a prosperidade do território. Portanto, esse primeiro ano, não digo que foi desperdiçado, mas foi utilizado para aspectos organizativos, quer dizer, a definição da agenda e aspectos relativos a isso. Portanto, começou-se a olhar para a substância quando eu cheguei em 89. Eu devo dizer que cheguei numa ocasião delicada. Os ingleses tinham suspendido as negociações, tinham suspendido os contactos, quer dizer, com os chineses relativamente à transferência de Hong Kong. E nós entendemos que não podíamos fazer. E não podíamos fazer porque, por um lado, não queríamos envenenar o processo. O processo tinha que funcionar e funcionar bem. O Sr. Embaixador chegou pouco tempo depois dos acontecimentos. Um mês depois. E, por outro lado, tínhamos 12 anos e tínhamos tanto a fazer que não podíamos perder um dia. E, portanto, decidimos que não iam ser suspensas as negociações, que o GLC ia continuar o seu trabalho e continuar afincadamente resolvendo os problemas um por um, de forma que chegássemos ao dia da transferência com tudo resolvido e permitisse... Essa decisão é muito apreciada pelas autoridades chinesas de então? Foi muito apreciada, foi muito apreciada. Foi muito apreciada e também permitiu gerar uma confiança que foi muito favorável e benéfica para a condução da administração de Macau até ao dia da transferência. Hoje, até porque já chegámos aos primeiros 25 anos, há quem coloque essa questão. Para quem negociou, para quem conheceu algumas das personalidades chinesas de então, que estiveram na origem daquilo que é hoje o modelo de Macau, digamos assim, o que é que acha que vai acontecer para lá de 2049? Ou 2049 é apenas uma data? Eu acho que, para já, acho que a história de Macau e da transferência é uma história de sucesso. Eu creio que tudo fica dito depois de ouvirmos o presidente Xi Jinping dizer que Macau é uma pérola na palma da mão. Está tudo dito. É uma história de sucesso. Macau desenvolveu-se extraordinariamente, quer dizer, e está a ter um desenvolvimento muitíssimo grande. Eu julgo que é absolutamente natural que haja uma progressiva integração dos próximos 25 anos de Macau na China, no interior da China. É inevitável e isso trará benefícios à China e a Macau, porque vai beneficiar da emergência da China como uma grande potência económica, segunda potência mundial, e, portanto, vai permitir o desenvolvimento da economia. Há quem, de certa forma, fique levantado, às vezes, dúvidas relativamente à identidade. Deixe-me dizer-lhe ainda que essa progressiva integração é perfeitamente compatível com a manutenção de uma autonomia que foi determinada pela Declaração Conjunta e está também instituída pela Lei Básica. É perfeitamente compreensível a integração e a autonomia. Nós temos um problema semelhante com Açores, que é uma região autónoma, e com Lisboa, que é o poder central. Portanto, aqui também
há uma perfeita possibilidade e naturalmente se conciliarem as duas coisas. O autogoverno de Macau, pelos chineses de Macau, e o facto de a soberania estar em Pequim, quer dizer, que é o centro do poder da China no seu todo. A personalidade das portuguesas com que eu tenho conversado ao longo dos anos, a começar pelo professor Aníbal Cavaco Silva, ou o seu colega embaixador Martins da Cruz, que consideram que já estaria, e é muito difícil hoje dizer isso assim desta forma tão clara, no pensamento de Deng Xiaoping, que 2049 era apenas uma data e que aquilo que é hoje o modelo é um modelo que deverá prosseguir para lá de 2049. Tem essa... Eu tenho... bem, o tempo dirá. Vamos ver como as coisas evoluem e depende também da evolução da política da China. Quer dizer, mas eu acho que naturalmente tudo se vai processar sem grandes sobressaltos. Há de haver uma certa integração, mas há de haver, por outro lado, a preservação de certas características que existem e que fazem o que Macau é hoje, não é? Portanto, as duas coisas vão... Normalmente diz-se que quando as coisas correm bem, deixa-se estar, não é? E, portanto, as coisas vão correr bem e vão permanecer como está. Eu devo dizer o seguinte, já falei na preservação do património e no património cultural, arquitetónico. Eu acho que é extraordinário chegar aqui e ver as ruas todas com nomes em chinês e em português, as placas do comércio também. Que publicidade ao nosso país, é extraordinário. É preciso ter consciência disso. E isso faz que Macau tenha um atrativo especial, quer dizer, que chama a atenção das pessoas e as pessoas gostam disso. Quer dizer, mas Portugal não esqueceu, digamos, Macau a seguir a 99. Essa é uma crítica que se faz. Desculpe, eu não... Que Portugal, desculpe, terá esquecido Macau a seguir a 99. Não esqueceu. Não esqueceu. E se me perguntar aqui que mensagem é que poderia trazer do governo português e do presidente de Portugal, com quem, aliás, mantenho uma relação próxima, eu diria que ambos desejam o reforço das relações com Macau e o reforço das relações com a China. Portugal tem um papel a desempenhar e tem potencialidades e tem bastante para oferecer, quer dizer, manter a sua utilidade, quer dizer, contribuir para o desenvolvimento de Macau. Acho que podemos fazê-lo e devemos fazê-lo. Já falei na preservação do património, para fazer de Macau um grande centro de turismo e de lazer, mas no campo da educação, difusão da língua portuguesa como língua global. Um ensino universitário de caráter internacional, valorizando o passado histórico, a singularidade de Macau e o multilinguismo e focado nas novas tecnologias. O Fórum Económico para as Relações com os Países de Língua Portuguesa. São tudo setores em que nós podemos dar uma contribuição muito valiosa e benéfica para os interesses de Macau. Da mesma forma, no setor do direito. Eu, enfim, fiquei... Mas os 450 anos de relações, ou os 500 anos de relações, os 450, não obrigariam, digo eu, a uma presença mais ativa, mais evidente, mais forte do que aquela que existe, por um lado, em Macau e até na própria China? Não sucedeu, quer dizer, pois não podemos agora estar a alterar a história. Quer dizer, nós éramos uma minoria, a maioria era chinesa, foi sempre chinesa, a maioria esmagadora da população. E, portanto, foi o que, de certa maneira, condicionou a vida de Macau. Tradicionalmente, os portugueses dedicavam-se à administração, os chineses aos negócios, mas conviveram e fizeram de Macau aquilo que é hoje e, sobretudo, agora os chineses, quer dizer, que
com o seu gênio e com o seu trabalho, com as suas qualidades, fizeram de Macau o que é hoje, que é extraordinário. Sr. Embaixador, para quem participou das negociações, ajudou a construir, digamos, aquilo que se pode dizer o que é a RAEM, embora a RAEM já tenha 25 anos, que também é uma data, um período grande, diria que para a cultura chinesa não tanto como para a cultura portuguesa. Acha que aquilo que está acordado tem sido cumprido? Porque às vezes levanta-se essa questão. Acho que fundamentalmente tem sido. Acho que houve uma continuidade. As instituições continuaram a funcionar. É um território, é uma região com total segurança, uma administração eficiente. As pessoas não são sujeitas a quaisquer violências, vivem naturalmente, sem se preocuparem, quer dizer, a vida é normal, quer dizer, não é? Quer dizer, não vejo... As instituições funcionam, quer dizer, acho que o sistema legal tem aplicação, quer dizer, e o papel dos escritórios de advogados é muito importante. E eu devo dizer que os escritórios de advogados são... Eu fiquei muito impressionado. E nestes dias curtos, passou por Macau, nos contactos que manteve ainda com alguns amigos de longa data. Sim. Houve preocupações que lhe foram transmitidas ou nem por isso? Não, acho que estão bem, quer dizer, vivem confortavelmente, quer dizer, não sentem constrangimentos, quer dizer, desempenham as suas funções, quer dizer, não estava a falar no caso do direito, quer dizer, têm quadros altamente qualificados e preparados, quer dizer, para dar uma resposta e assegurar um serviço que é essencial para uma comunidade, quer dizer, grandes Acha que, escritórios. pronto, algumas alterações, mudanças que têm sido feitas aos 25 anos, há sempre algumas vozes que acham que pode haver aqui alguns desvios. Considera isso que é, de certa forma, normal num processo de crescimento e do... Eu acho que não há nada de extraordinário. Quer dizer, alguém falou de certas limitações relativamente às concessões de residentes permanentes. Eu devo dizer o seguinte, que não quero estar a referir-me a decisões tomadas pelo Executivo da região, que são da sua competência. Mas deixe-me dizer-lhe que o problema da imigração é um problema delicado e que deve ser analisado com prudência e com ponderação. Portanto, é natural que as autoridades sejam seletivas, quer dizer, na concessão das licenças, da permissão ou concessão de títulos de residência no território. Mas eu devo dizer que a imigração de Portugal para a região de Macau é, sobretudo, de quadros qualificados. Não é de mão de obra barata. Não é de indivíduos que não tenham qualificações. É normalmente de indivíduos com altas qualificações, que vêm trabalhar nas universidades, quer dizer, nos escritórios dos advogados, quer dizer, médicos que vêm para os hospitais. Portanto, são pessoas com qualificações que só podem... Mas gostaria de ver mais portugueses em Macau do que há hoje? Evidentemente. E acho que é uma oportunidade. E acho que devia haver acho que sim. Acho que há muitas oportunidades e podem dar uma contribuição muito importante para a economia de Macau e para a vida de Macau. E nessa perspectiva acha que o governo local, Portugal, devem encontrar uma melhor solução do que aquela que neste momento... Devem dialogar, devem conversar, devem perceber a conjuntura
e o que é que está a suceder. E, como disse, os chineses são pragmáticos e têm uma visão utilitária da vida e, portanto, o que serve os seus interesses, eles estou certo que apoiarão. Quer dizer, e, portanto, nós temos que nos explicar. Acho que o chefe do Executivo fará uma viagem a Portugal, talvez em outono ou não muito longe. É bom, quer dizer, essas visitas a esse nível são muito úteis. E também as visitas aqui, o Primeiro-Ministro prevê também que possa haver uma viagem à China e a Macau. Acho muito bem, quer dizer, acho que deviam ver e viver o que é que... Eu hoje visitei a Universidade de Macau e fiquei impressionado com a dimensão, com a biblioteca, que é extraordinária. Tem uma exposição com documentos, quer dizer, muitos deles provenientes dos arquivos de Pequim, que são documentos extraordinários, da história comum, quer dizer, uma carta que está uma missiva que está no Palácio da Ajuda e que uma cópia que está em exposição na Universidade, que é uma carta do Qianlong ao rei de Portugal. É um documento interessantíssimo, quer dizer, imenso, e está em caracteres chineses, em português, e depois tem uma lista dos presentes. É interessantíssimo. Sr. Embaixador, voltando a 89, 92, este período, sendo que depois também entre 97 e 2002 era embaixador em Pequim e, portanto, de aí que naqueles últimos 2 anos ia acompanhando também a situação em Macau. Hoje, recordando esses anos, que parte das negociações lhe deixam o coração mais quente, digamos assim? Bem, eu cheguei a Pequim em 1997, 2 semanas depois de Deng Xiaoping ter morrido, e apanhei uma fase até 2002. Nesse período fui e tive presente na transferência de Hong Kong, no dia 1 de julho, 30 de junho, 1 de julho de 1997, e depois na transferência de Macau. Houve uns problemas finais que foram resolvidos, quer dizer, delicados, mas que foram resolvidos cordialmente, quer dizer, através de diálogo e depois finalmente com uma visita do presidente Jiang Zemin a Lisboa. Outubro de 99. E uma conversa que ele teve com o presidente Sampaio acabou por ficar resolvido bem resolvido. Diria que uma das grandes questões que nessa altura, e que terá ficado resolvido mais ou menos nessa viagem, por um lado era a presença ou não do presidente Sampaio, do presidente português Sampaio em dezembro de 99, mas era uma questão que hoje eu acho que poucas pessoas às vezes valorizam, mas que na altura foi muito importante, até pela comparação que existia, que era a questão da entrada das tropas. Exatamente. Que só entraram, de facto, ao meio-dia. Ao meio-dia, quando o sol estava alto. 20 de dezembro de 1929. Essa foi uma das questões, da fase final, foi uma das questões mais interessantes. Foi uma questão delicada, mas era preciso preservar a dignidade de ambos os lados. Quer dizer, a China, que desejava afirmar a sua soberania, e Portugal, que desejava manter até ao final que a responsabilidade pela administração do território era nossa. E, portanto, mas ficou bem resolvido. Eu devo dizer que esse período foi um período de ouro nas relações entre Portugal e a China, em que houve diversas visitas de alto nível, que correram magnificamente bem, em que houve diálogos muito amigáveis que aproximaram não só os governantes, mas os próprios países. Foi um período glorioso e creio que foi uma mais-valia para as relações entre Portugal e a China. Eu tive um grande orgulho de estar nesse período a tratar dos assuntos. Quando chegou em 89, uma das grandes questões, ou uma das primeiras grandes questões, porque havia aqui alguma divergência grande nessa altura entre Portugal, entre a parte portuguesa e a parte chinesa, era a questão das terras e, sobretudo, a fórmula,
o modelo como que as terras que estava previsto, que se podiam vender, estavam a ser vendidas ou que depois passaram a ser vendidas de outra forma. Ora bem, havia aí uma discussão, quer dizer, e de certa maneira um braço de ferro, quer dizer, porque foi um período em que não havia governador, quer dizer, houve um período intermédio em que havia um encarregado de governo. Quer entre dizer, setembro de e, portanto, 1990, deixa-me recordar, entre setembro de 1990, quando Carlos Maciá apresentou a dimensão, ficou encarregado do governo o engenheiro Monteiro Nave, até à chegada em maio de 91 do general Rocha Vieira. Exatamente. E, portanto, nesse período houve efetivamente uma questão que era muito importante e que, aliás, teve uma importância fundamental no desenvolvimento e no sucesso do período de transição. Foi a venda dos terrenos, devia ser por asta pública e não por, como é que se diz? Carta fechada. Carta fechada ou enfim, por contacto direto, quer dizer, entre o vendedor e o comprador. E os chineses aí foram firmes na defesa que devia haver as vendas deviam ser transparentes, que deviam ser por asta pública, e acabaram por ser. E foi o que foi. E isso determinou que os rendimentos do governo... Foram 6 vezes mais. 6 vezes mais. Recordado que tinha havido uma entrega de lotes que depois não foi concretizada. Exatamente. Depois acho que foi a prova de fogo do general Rocha Vieira e a forma como a questão ficou resolvida só favoreceu a confiança dos chineses na sua governação e, portanto, determinou que daí para a frente as coisas recordar aqui também, Sr. Embaixador, que o valor das terras, metade do valor das terras, revertia para o Fundo de Reserva. Exatamente. Hoje, o que será hoje a atual reserva financeira, recordar que aqui em 99 esse fundo hoje está em 630 e tal mil milhões, se não me engano, nessa altura, na entrega, quando foi transferência da administração. Olha, o facto de se optar por essa solução permitiu que se pagasse à parte chinesa parte delas da reserva que era destinada à RAM e também os custos do aeroporto. Portanto, foi uma decisão muito judiciosa que deu realmente um folgo à administração, uma certa, enfim, um certo desafogo financeiro. O aeroporto, nessa altura, não era uma questão resolvida. Não, bem, havia o problema dos custos, que aumentavam progressivamente e, portanto, foi uma questão também complicada, mas também se resolveu, quer dizer, através de consultas. As consultas foram sempre muito minuciosas. Os chineses reconheciam que a decisão pertencia à administração portuguesa, mas ao mesmo tempo entendiam que deviam ser consultados e que as suas observações deviam ser tidas em consideração, o que sucedeu. Quer dizer, e, portanto, houve um diálogo harmonioso, a solução normal dos problemas e, enfim, tudo se foi resolvendo. Há 2 assuntos que perguntou-me que assuntos é que tocaram especialmente. Um foi a declaração do português como língua oficial, que não estava na declaração conjunta. Ao contrário de Hong Kong, em que o inglês estava, no caso do português não estava. É claro que, nessa altura, o chinês não era a língua oficial em Macau. E os chineses estavam muito interessados em que o chinês fosse, naturalmente, queriam, quer dizer, porque só com a língua chinesa declarada oficial é que se podiam resolver os problemas da tradução dos códigos, os problemas da localização dos quadros. Esses problemas tinham que ser resolvidos com base tinha que haver a solução do problema da língua para se resolverem esses problemas. E, portanto, nós resolvemos, e foi um acordo estabelecido no grupo de ligação, resolveu-se que, efetivamente, a língua chinesa passaria, desde logo,
a ser uma língua oficial em Macau e que o português seria declarado uma língua oficial pela lei básica, como foi e tal. Faz uma diferença. Imagino que não era assim hoje. E faz uma diferença. E essa declaração do português como língua oficial beneficia também Macau. Quer dizer, porque faz de Macau um sítio especial, quer dizer, em que a diversidade é aceita, admitida, é entendida como uma vantagem, não como uma desvantagem. É um atrativo, quer dizer, e, portanto, reflete-se em muitas outras coisas, não é? E o outro foi a vinculação da China aos pactos internacionais das Nações Unidas. Os direitos humanos, direitos políticos e civis, direitos económicos e sociais, e que não estava na declaração conjunta, embora estivesse na declaração conjunta sino-britânica. E nós insistimos com a parte chinesa, e a parte chinesa, numa prova de boa harmonia e de bom entendimento, aceitou. Quer dizer, e, portanto, isso também se refletiu na vida de Macau. Eu, quando vejo como a vida decorre aqui em Macau, é uma vida normal, as pessoas respeitam-se, os índices de desenvolvimento humano de Macau são muito elevados, o rendimento per capita é dos maiores do mundo, as reservas financeiras são 600 mil milhões de patacas. Também dessa altura, digamos, a adesão de Macau a vários organismos internacionais que hoje é uma realidade. Alguns mais difíceis que outros. E há um que é particularmente importante, que é o problema, nessa altura chamava-se o GATT, agora é a Organização Mundial do Comércio, em que nós insistimos que Macau devia ser, com o acordo dos chineses, que o acordo devia ser membro do GATT. Tivemos algumas reações. Os americanos não queriam. Porquê? Porque achavam que mais tarde, depois da transferência, a China ficaria com 3 votos na Organização Mundial do Comércio. A China, Hong Kong e Macau. Depois foi o que sucedeu. Quer dizer, e aí beneficiámos do facto do diretor-geral do GATT ser um senhor suíço, o senhor Dunkel, que passou a sua juventude em Portugal, que falava muito bem português e que era um grande amigo de Portugal. Servimos-nos disso para conseguir esse objetivo. Foi fantástico nesse aspecto. Foi um processo que decorreu exemplarmente. A solução do caso de Macau é um exemplo para o mundo. Como uma questão tão difícil como questões relacionadas com a soberania podem ser resolvidas através do diálogo. Através do diálogo construtivo, quer dizer, harmonioso, quer dizer, em que as pessoas procuram resolver não através de uma confrontação, mas através da conjugação de interesses e de verdades e de vontades. E, portanto, acho que é um caso de sucesso. Enfim, como o presidente Xi Jinping diz, uma pérola na palma da mão. Não é correto quando se dizem que os negociadores portugueses não foram tão perspicazes como deviam? Eu acho que foram muito mais perspicazes, quer dizer, porque os problemas que sucederam... olha, não havia a carga histórica, quer dizer, que Hong Kong acarretava. Por outro lado, o espírito anglo-saxónico é um espírito muito mais rígido. É preto ou branco, é verdade ou mentira, não há tonalidade. Os portugueses são muito mais flexíveis, dispostos ao compromisso, dispostos a aceitarem, a analisarem uma diversidade de pontos de vista. E, portanto, nesse aspecto, o processo de Macau correu bem melhor do que... Era difícil, provavelmente continuará a ser difícil negociar com os diplomatas chineses. Difícil é sempre, quer dizer, porque são muito exigentes, são muito disciplinados. E depois o processo de decisão chinês é um processo também muito peculiar. Sobe-se em patamares e depois desce em patamares também. E nós, por vezes, ficávamos surpreendidos.
Quer dizer, porque punhamos uma proposta, apresentávamos uma proposta em cima da mesa. Uma coisa A mais B igual a A mais C e tal, era quase aritmético. Né? E eles diziam, não, temos que estudar. E depois iam descobrir pormenores que não nos passava pela cabeça, mas que tinham alguma justificação. E, portanto, que necessitavam de explicações, de ajustamentos, e de compromissos. Quer dizer, isso foi feito. O processo foi um processo muito interessante. São mentalidades diferentes. Na minha contribuição, digo que o Stanley um dia disse-me que negociar com os chineses era como jogar ao póquer. Nós devíamos saber quando é que podíamos ir a jogo ou quando nos devíamos retirar. É verdade. Mas para isso é preciso conhecer a mentalidade chinesa. É preciso saber o que eles pensam. Só com a experiência de longos anos, só com um estudo e com uma convivência com eles é que começamos a perceber. Ou por outra, pensamos que começamos a perceber. Sr. Embaixador, tem uma longa carreira, além da parte oriental, digamos assim. Teve também em Washington, Nova Iorque. Mas o que é que, nesta sua longa carreira, representa de facto Macau e a China e Hong Kong, onde também... Olha, foram 14 anos e meio dedicados profissionalmente aos problemas da China e de Macau. Marcaram-me pessoalmente e certamente profissionalmente também. Acho que a China é um país muito importante. É um país que não pode ser descartado, não tem que ser considerado, quer dizer, e que tem um papel também potencial muito importante. Eu, aliás, já tenho dito, quer dizer, que tem um papel para a estabilização e para a pacificação do mundo, que pode ter uma relevância enorme. Nessa perspectiva, e atendendo ao que se passa hoje no mundo, que papel é que acha que está reservado à China nos próximos tempos? Aparentemente, na batalha da tecnologia, está certamente, se não está na dianteira, está muito perto de estar na dianteira. E é devido à aposta na educação. Quando nós pensamos que a população das universidades da China é praticamente o número da população de Portugal, é incrível, não é? É extraordinário. Quer dizer, e realmente a própria Universidade de Macau, nos aspectos de tecnologia, estão no ranking, já ultrapassaram os Estados Unidos, nos chips, na inteligência artificial. E, portanto, vai ter certamente um papel muito importante. E a filosofia do Xi Jinping é exatamente a emergência pacífica, não é? Tem caracterizado os últimos anos da governação chinesa. E, portanto, certamente que o mundo está precisando... é um fator incontornável. Sr. Embaixador, o mundo está a precisar de uma nova ordem mundial, ou já estamos, digamos, numa nova ordem mundial, ainda com as incógnitas que existem? Bem, há incertezas muito graves e é muito difícil fazer previsões. Quer dizer, mas certamente que há uma mudança devido ao contexto internacional, é um contexto de incerteza, de imprevisibilidade. E, portanto, eu não lhe posso responder. Não sei exatamente o que é que vai suceder. Mas sei certamente que a contribuição da China será certamente muito valiosa e importante, quer dizer, sobretudo através da capacidade de realização, quer dizer, o continente africano precisa de uma ajuda que não seja retórica e que não seja
de ordem financeira, que seja de concretização, quer dizer, de realização, de construção, quer dizer, e aqui o que eles fizeram aqui, que estão a fazer em Zhuhai ou em Shenzhen, é extraordinário, quer dizer, em Hong Kong também, quer dizer, não é? É o modelo, de certa maneira, de Singapura, mas com outras características. Não é? Viveu nos Estados Unidos, viveu? 9 anos. 9 anos. Como é que hoje olha para aquilo que se passa nos Estados Unidos? Eu acho que os americanos, os Estados Unidos, quer dizer, têm problemas graves, problemas societais, quer dizer, não é, que permitem que chegue ao poder alguém que porventura possa representar ou ser um fator de incerteza e de imprevisibilidade, mas tem instituições muito fortes e mais cedo ou mais tarde há de voltar talvez de uma forma cíclica, voltar à normalidade enfim, aos princípios e às regras que sempre caracterizaram os Estados Unidos. Os Estados Unidos eram uma referência para a democracia, para o primado do direito, para o respeito pelos direitos humanos. Atualmente temos algumas dúvidas. Para a estabilidade mundial, para a segurança internacional. E agora a Europa tem que assumir por si a responsabilidade da sua segurança. E que papel para a Europa? O que se passa hoje no mundo acabará por, de certa forma, aproximar mais a Europa da China? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Pelo menos ter uma posição mais independente em relação à China. Eu acho que sim. Mas é um desafio. Quer dizer, e o que realmente o desafio principal é manter a unidade. A unidade de propósitos e a unidade de ação. E julgo que estamos a caminhar, de certa maneira, para um federalismo pragmático, isto para usar as palavras de Mário Draghi, na Europa. O que, enfim, será talvez uma evolução natural. E que não excluirá, quer dizer, a soberania nacional dos países, quer dizer, mas ao mesmo tempo haverá uma integração no que diz respeito à alta tecnologia, às indústrias de defesa. Esses aspectos serão a organização das Forças Armadas. Portanto, tudo isso exige um esforço de integração que se deverá realizar, mas que precisa de que haja uma unidade, e uma unidade não só teórica, mas prática. Eu sei que é difícil fazer previsões, mas acha-se possível que, no fundo, nos próximos meses, os conflitos armados que têm sido tão característicos nos últimos tempos acabem? Não acredito. Não acredito. Deus queira que isso sucedesse. Mas temos que não desistir e continuar por um lado, a assegurar a nossa segurança e, por outro lado, a providenciar esforços, quer dizer, para que se chegue a uma paz justa e duradoura na Ucrânia, em Gaza, no Sudão e em tantos outros lugares. A segurança passou a ser a grande preocupação hoje em todo o mundo? Passou a ser a grande preocupação. Mesmo para países que estão longe das guerras que estão a suceder, ninguém fica livre dos efeitos destas guerras que estão a suceder e que são terríveis, horríveis. A guerra, como o Papa Francisco dizia, é sempre uma derrota. É um absurdo e é sempre uma derrota. E Portugal? Portugal tem que... Bem, a posição de Portugal é clara em relação à nossa política externa. Os vetores da nossa política externa são absolutamente claros. É a União Europeia,
a CPLP e a relação transatlântica com os Estados Unidos e a abertura ao mundo. A abertura ao mundo que, valorizada pelas relações históricas com Portugal, com tantos países, como por exemplo com a China, e também pela diásporas de Portugal no estrangeiro. Mas a cúpula é a União Europeia. E nós temos que pugnar, quer dizer, pela unidade e pela construção, talvez, de uma nova Europa, com poder político, com segurança militar e com poder económico também. Temos que unir os esforços aos nossos parceiros. Defendemos unida, uma Europa unida e livre. Quando regressar a Portugal, que imagem é que vai levar de Macau? Eu vou levar uma imagem muito positiva. Eu estou muito impressionado. O funcionamento da sociedade em Macau é extraordinário. Quer dizer, a pessoa fica um pouco assustada quando vê os edifícios, os espaços, a multidão, quer dizer, mas depois vê que os problemas se resolvem rapidamente. Está tudo organizado. Há sempre pessoas que quer a pessoa não saiba chinês, quer saiba, consegue resolver. Há sempre uma pessoa que lhe diz: o caminho é por ali. Olha, não vá por aqui, é por ali. O trânsito é fluido. O sistema funciona bem, quer dizer, o sistema rodoviário, complicado, mas funciona bem. A vida prossegue naturalmente, as pessoas respeitam-se umas às outras, a segurança é total. Aqui, passei à noite, estou na pousada aqui à volta da pousada, andei a passear à noite, às 11 da noite, meia-noite, todas jovens a passearem à noite sem qualquer problema. Não se sente qualquer insegurança. O que já não acontece em Lisboa, claro. O que já não acontece em muitas capitais. Em muitas capitais. É um sítio, Macau é um sítio muito especial e eu, quando cheguei, fiquei muito emocionado e vou partir com a sensação de que Macau é uma pérola na palma da mão. Sr. Embaixador, já escreveu ou vai escrever as suas memórias? A sua carreira e os postos? Tenho feito palestras e tenho sobre a China também, e sobre a Ucrânia e sobre esses problemas. Está tudo no meu site. As declarações Dizia-me ontem ao telefone que fica muito triste, para não dizer outra palavra, quando vai a uma palestra, ou quando foi agora ajudar a apresentar este livro, os 25, Macau entre a China, 25 testemunhos, de que são mais os palestrantes do que os participantes. É verdade, é verdade. Isso causa-me uma tristeza muito grande. Causa-me uma tristeza muito grande. Há um alinhamento, talvez agora com a TDM, mas é preciso que a TDM encontre maneira de tocar nas pessoas para elas alterarem o seu comportamento. É preciso que venham cá, é preciso que vejam, é preciso que tenham consciência do que está aqui a passar, daquilo que podemos fazer para contribuir para o bem de Macau e dos interesses de Portugal, evidentemente. Sr. Embaixador, muito obrigado por ter vindo uma vez mais à TDM. Foi um prazer vê-lo. Muito obrigado. A entrevista com o Embaixador Pedro Catarino está a partir de agora disponível nas plataformas digitais da TDM.